Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de uma brasileirinha que vai ajudar você, pai ou mãe, né, que está criando tuas filhas na igreja, né, acreditando piamente que essa é a melhor forma de criá-las, né. E essa nossa brasileirinha querida, ela te mostra um outro lado da moeda que nós, como pais, nos recusamos a reconhecer quando estamos criando nossos filhos na igreja, tá? E também para você, moça, que frequenta a igreja, tá? É interessante você conhecer a experiência de pessoas que passaram pelo que você está passando, para você tomar as suas decisões com mais consciência e sem muito altas expectativas, tá? Então ela fala o seguinte: minha família se batizou quando eu tinha apenas 3 anos. Minha mãe estava passando por uma situação delicada após a morte da minha avó e pelos desafios de ser mãe solo. Ela estava, criando a filha sozinha, tá? Eu amava ir à igreja, cantar as músicas da primária e participar das apresentações realizadas pelas crianças. Quando estava para completar 12 anos, acabamos nos afastando, pois minha mãe estava doente psicologicamente. Somente uma tia permaneceu. Lembro que eu fantasiava que estávamos sendo perseguidos, pois aonde eu ia tinha membros e sempre acabava chegando aos meus ouvidos comentários sobre a vida mundana, ela coloca aqui entre aspas, que estávamos tendo. Conforme a adolescência foi chegando, senti a pressão de seguir os padrões de conduta e vestimenta, mesmo estando longe da igreja, advinda da minha tia, que na época era presidente das moças da ala, e também dos olhares dos membros que cruzavam meu caminho. Infelizmente, aos 16 anos, eu estava triste em casa, com as desilusões da adolescência, e resolvi ir à igreja. Foi uma linda história compartilhada nos meus discursos. Como o Espírito Santo me tocou para voltar para a igreja, como me senti acolhida pelas moças e pelos membros, e em como, através do meu exemplo, minha família foi voltando aos poucos para a igreja. Presta atenção. O tempo passou e cada vez eu me sentia mais envolvida e entrelaçada. Os membros me faziam sentir especial. Aos poucos, fui abandonando meus grandes sonhos, pelos quais estudei anos, para adotar o sonho de me casar no templo, como uma princesa no castelo, ter filhos e uma família eterna, tão perpetuado na organização das moças. Essa mentalidade também afetou minha mãe, que terminou um namoro que a fazia bem, pois ele era católico e começou a regredir psicologicamente quando encontrou dificuldade em encontrar alguém para ter uma família eterna. A doença se agravou e hoje ela tem um delírio refratário de que é casada no templo e tem muitos filhos na igreja. Por outro lado, ela estuda as escrituras diariamente e paga o dízimo mensalmente. Passamos por necessidades e precisei de ajuda da igreja com cestas básicas e apoio com minha mãe, mas a ajuda durou só 2 meses. Os mestres familiares exigiram ver todo o nosso planejamento financeiro e como eu gastava condução, ônibus e metrô para voltar da faculdade, onde eu era bolsista. Eles queriam que eu pegasse apenas ônibus para economizar dinheiro. Eu não aceitei, pois devido à distância do ponto de ônibus, seria perigoso à noite sozinha. Eles cortaram nossa ajuda. Naquele mesmo mês, uma conhecida que trabalhava no armazém do bispo contou que ele estava repleto de alimentos perto de vencerem, que eram até doados por não serem solicitados por membros. Comecei a namorar um rapaz aos 17. Presta atenção aqui. Comecei a namorar um rapaz aos 17 e esperei por ele durante sua missão, como em um conto de fadas. Aos 21 anos estávamos selados no templo, mas a vida de casado não foi nada lindo como romantizaram na igreja. Acredito que o começo do fim tenha sido quando passei pelo templo pela primeira vez. Todos aqueles procedimentos e rituais, jurando submissão ao marido, não faziam sentido para mim.
Fui morar em um pequeno ramo onde cresci rapidamente em chamados. Lidando diretamente com o bispado, comecei a ver muitas coisas incoerentes. Era o tipo de membro que seguia os manuais ao pé da letra, mas achava estranho quando nunca tinha orçamento para atividades espirituais, mas para churrasco em chácara com piscina no fim do ano, tinha. O Natal era comemorado com um farto jantar, mas sem grandes atividades espirituais que exaltavam o nascimento e vida de Cristo. Nesta fase, uma boa parte da minha família já havia se afastado por pesquisarem a história da igreja. Olha o que ela vai falar aqui. Seguindo a orientação do bispado, eu era muito cautelosa com meus familiares para não ser contagiada, porque eles haviam se afastado da igreja, tá? Mas decidi procurar por mim mesma e fiquei abismada com muitas situações. Entre elas o fato de uma igreja ter um centro de caça matando por prazer. A tua igreja tem sim, pelo menos um centro de caça. Como é que eles compram e mantêm esses lugares? Com teu dízimo. Não acredita em mim não, pesquisa, descobre por você mesma, tá? Todo o histórico com negros e poligamia também me escandalizaram. Hoje eu e meu marido estamos afastados. Passamos por um processo de solidão, pois todos ao nosso redor eram membros. As amizades não se sustentaram por si só. E também de deslocamento do mundo, pois achávamos que tínhamos um sentido de vida, algo em que acreditar. Porém, mesmo passados anos, meu marido ainda não consegue falar que a igreja não é verdadeira ou explicar o que o levou a sair, indo além da justificativa de desentendimento com o bispo. Às vezes o medo de ser tudo verdade, de termos quebrado nossos convênios, de estarmos condenados e de agora sermos o joio e não mais o trigo, perpetua. É um controle mental que nos impacta por toda uma vida. Sinto que perdi minha juventude e liberdade. Abandonei meus sonhos, joguei um futuro livre fora por uma decisão aos 16. Achei o seu canal e me sinto acolhida. Obrigada. Querida, obrigada a você por ter mandado a tua história pra gente, porque assim como você se sentiu acolhida, se sente acolhida aqui no canal por tantos outros ex-mormons e até mormons ativos, né? Que têm dividido as histórias deles com a gente, você também está ajudando agora a fazer a mesma coisa, contando a tua história. Você também está ajudando a acolher pessoas como você que não tiveram aquele conto de fadas, né? Que a igreja te promete que você vai ter, se você fizer tudo do jeito que eles mandam, né? Então você está prestando uma grande contribuição aqui para pessoas como você, que merecem saber, conhecer o outro lado da moeda, né? E muitas jovens que talvez não tomem as mesmas decisões que você tomou, porque claramente você se arrependeu de ter voltado para a igreja aos 16 anos de idade, né? E seguido o currículo mórmon. Olha, tem muitas coisas aqui que a gente precisa comentar. Mesmo ela estando afastada da igreja, afastada, né, mormonesa. Mesmo ela estando afastada da igreja, a tia dela, que era presidente das moças da ala, pressionava ela para ela seguir os padrões de vestimentas do mormonismo e os padrões de conduta de lá. Isso é uma das características básicas de uma seita. Você precisa controlar a forma como as pessoas se comportam, se vestem e vivem a vida delas. Tia dessa querida da história, a tua atitude prova, sem contestação, que você faz parte de uma seita, porque você é incapaz de amar e se relacionar com alguém que você alguém próximo de você, da tua família, que não esteja cumprindo com o que a tua igreja determina. Que feio fazer isso. Bom, mas enfim. Essa nossa querida, claro que passou por aqueles conflitos que a gente passa na adolescência, ela decidiu voltar para a igreja. Ela encontrou um terreno fértil ali para a autoestima dela, para ela se sentir aceita, aconchegada, amada. Ela estava sendo criada pela mãe dela somente, a mãe dela com problemas de saúde mental. Quando ela voltou para a igreja e os familiares, alguns familiares começaram a voltar para a igreja também,
A comunidade acha isso lindo. Ai, que moça especial. O Espírito Santo, como ela fala aqui, né? A interpretação é essa. O Espírito Santo tocou essa moça para ela voltar para a igreja e ser um exemplo para a família dela. Agora todo mundo está voltando. Olha como eles, todo mundo da família dela, né? Tá voltando para a igreja. Olha como eles te bajulam. Mas isso é normal, é automático. Eles não fazem isso por malícia. Eles estão seguindo aquilo que o cérebro deles é treinado para fazer. Tá? Quando você está seguindo os padrões mormons, você é bem-vinda, você é especial. Tudo bem. Eu sinto muito, querida, pela tua mãe. Ela tinha um namorado que fazia muito bem a ela, mas ele tinha um defeito. Ele era católico. Na igreja mormon você tem que se casar com um fiel portador do sacerdócio no templo. E a tua mãe abriu mão daquele relacionamento e não encontrou mais alguém para ela se casar no templo. Eu lamento muito por ela. Dá um abraço nela por mim, viu? Eu vi tantas pessoas passando pela mesma situação, vivendo uma vida de solidão porque não encontravam o fiel portador do sacerdócio para se casarem no templo. Você tá entendendo como tudo gira em torno dos interesses da igreja? Agora, aos 17 anos de idade, ela começa a namorar um rapaz. Mas é claro, esse rapaz tem que ir para a missão. E ela vai esperar esse rapaz porque ele é tão especial, né? Ele está seguindo a vontade do Pai Celestial, que é o Deus Mormon. Então ela esperou por esse rapaz. Ele voltou da missão, aos 21 anos de idade, ela se casou com ele, seguindo o currículo mormon, os interesses da igreja. Quando ela fala aqui que ela decidiu seguir, né, aquilo que é colocado na organização das moças, colocado não, é incutido no cérebro das moças, que ela era uma princesa e ela tinha que se casar no templo. Ela tinha que... Ela, como princesa, deveria se casar num castelo. O castelo é o templo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porque agora ela entrou no templo com o marido, agora fizeram pactos com a corporação. Ela não gostou não, viu? Daqueles rituais e juramentos e jurando submissão ao marido. Mas e agora? Aquilo é a vontade de Deus, ela tem que ficar lá. Isso já tá pesando na consciência dela, mas ela não se dá conta. Na consciência não, tá pesando na vida dela, tá pesando no dia a dia dela, mas ela não se dá conta. Ela engole seco. E aí ela fala que o casamento não era aquele conto de fadas romantizado pela igreja. Querida, você que é jovem e frequenta a tua igreja, talvez você tenha os mesmos sonhos que essa moça tem, porque esses sonhos são incutidos dentro do teu cérebro com poder de manipulação extremamente forte. Nunca subestime o poder de manipulação dessa seita. Eu falo com segurança porque eu tenho o embasamento teórico de especialistas em estudo de seitas como Steven Hassan. Então eu não estou jogando palavras ao vento aqui não. Isso não é comigo não. Quem joga palavras ao vento é a tua igreja, que te promete uma vida, né, tão fofinha, tão linda, né? Uma vida de sucesso para eles. A tua felicidade não importa. E você como jovem, é claro que você acredita em tudo aquilo e te faz bem por um tempo e você tem a tua autoestima elevada e você vai seguindo as diretrizes deles, tá? Ela começou a se afastar da família dela para não ser contagiada, porque quando ela estava na igreja, ela era melhor do que os familiares que não estavam na igreja, né? Então ela não pode se contagiar, porque ela vive padrões superiores aos padrões do mundo, né? E eles iam contagiar. A tua igreja não gosta disso também, não. E você, como membro da igreja, se acha tão humilde, né? Tão especial, né? Eu sou uma filha especial do Pai Celestial. Ai, desculpa, eu tenho que dar uma debochadinha, senão fica pesado aqui pra mim, viu? Tá. Aí ela começou a conhecer a história da igreja. Ela descobriu que a igreja tem campo de caça, né? Mas quando ela precisou de ajuda financeira lá da igreja, eles dificultaram tudo. Não, irmã, economiza dinheiro aí. Que isso? Que metrô, nada. Pega ônibus, vamos sacrificar. Porque daí sobra mais dinheiro para tua igreja, né? Comprar campos de caça e shopping centers e uma série de outras coisas sobre as quais a gente tem conversado aqui. Ela fala que ela, apesar de ter saído da igreja há anos, né? Ainda existe aquele medo. E se a igreja for verdadeira? Medo de ter quebrado convênios com Deus. Querida, o que eu tenho para te sugerir é o seguinte.
A minha sugestão é que você estude a vida de Joseph Smith e veja se um homem com aquele caráter, com aqueles defeitos de caráter dele extremamente graves, como pedofilia, insaciedade sexual, porque uma mulher para ele não era suficiente, um estelionatário como aquele. Procura descobrir se Deus restauraria o evangelho dele na terra através de um salafrário como aquele que foi preso muito justamente. Não foi por perseguição, não, foi porque ele era um criminoso, tá? Ele teve o que mereceu. Procure estudar sobre o livro de Mormon, sobre a origem do livro de Mormon. Já falamos aqui sobre o estudo de DNA, já falamos sobre o que B.H. Roberts, os estudos de B.H. Roberts, os estudos que ele fez, né, com relação ao livro de Mormon e visão dos hebreus. Conhecimento é poder. Quando você conhecer a tua igreja pelo que ela realmente é, história é essa que eles não te contam. Quando você entender do que se trata, esse conhecimento vai dar a você e ao teu marido o poder de eliminar esses sentimentos de medo, de dúvida. E se for verdade? Não é verdade. Nada daquilo que eles te ensinam lá é verdade. A igreja foi fundada por um estelionatário, filho da mãe do século XIX, e a igreja deu certo. Mas Deus não tem nada a ver com isso, viu? Fica tranquila, as coisas vão melhorar, vão melhorando com o tempo, tá? Bola pra frente, o que passou, passou, né? Aprendeu por experiência e agora você tá ajudando outras moças a não caírem na armadilha que você caiu. Muitas delas, né, que tem dúvida, mas eu não queria casar, né? Mas eu queria fazer uma faculdade, queria seguir uma carreira. Escutando uma história como a tua, pum, é o empurrão que elas precisavam para bater as asas e voar e viver uma vida livre, como você muito bem colocou aqui na tua história. Tá bom? Bora ser feliz. O medo vai passar na medida em que o teu cérebro for desprogramado. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.